Aí a análise ainda é mais profunda, porque não é só financeira, né? É uma análise de dia a dia, de resultado. Tudo bem, eu cobro, sei lá, 6 mil por um projeto. Mas você gasta quantos dias para poder fazer esse projeto que talvez se estivesse gerenciando uma obra, você ia conseguir gerenciar Sim. mais obras. Então tem muitas coisas que precisam ser analisadas e só os números é que trazem essa clareza. E aí agora eu queria que você pudesse explicar exatamente o que é um BPO financeiro. Porque tem gente que vai nos ouvir aí que é principalmente micro e médio empresário que nunca nem ouviu falar dessa palavra, porque ela é uma palavra que surgiu há muito pouco tempo. E elas nem sabem que isso é possível. Estão lá sofrendo sem conseguir alinhar, colocar todos os dados na planilha, sem conseguir pagar as contas direito. E ela nem sabe que ela pode solucionar esse problema e de uma maneira muito simples, né? Francisco, de novo, eu te acho um cara, assim, ó, espetacular, com muito conhecimento na tua área. A forma com que você fala sobre o mundo financeiro é muito leve, é descontraído e geralmente é um assunto pesado. Ninguém quer falar sobre isso, todo mundo quer empurrar essa sujeira pra debaixo do tapete. E eu vejo você trazendo clareza de uma forma muito leve, sem transformar isso num momento de estresse pesado, né? E de levar isso pra dentro das empresas também. Então, eu admiro demais o trabalho que a Pauli vem desenvolvendo, o quanto que eu te conheço aí há um ano, mais ou menos, e o quanto que eu vi você crescendo nisso, porque quem ama o que faz, cresce, né, gente? Se um empresário hoje não tem R$ 800 pra ele liberar tempo na agenda dele, aí, amigo, você tem que avaliar o teu negócio mesmo, né? E R$ 800 muitas vezes vira investimento. A gente tem casos de clientes nossos de cervejaria que tinham 50 mil na rua. E a minha equipe cobra. E eles não estavam fazendo a cobrança que precisava por não ter tempo. Então ele investiu na mensalidade, no mesmo mês já voltou mais de 20 mil de bares que estavam devendo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro do Empreendecast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que toda empresa precisa falar, que é sobre a sua vida financeira, sobre cuidar, sobre a gestão financeira do seu negócio. Muitas empresas quebram porque não sabem fazer essa gestão do jeito correto. E é esse o tema do nosso podcast hoje. Empresas quebram por falta de dinheiro ou por falta de gestão? O que você acha? E se você quer descobrir isso até o final desse bate-papo, fica com a gente, envie esse podcast para aquele seu amigo empresário que está perdido nas finanças e que até vende, mas nunca vê dinheiro. É para esse cara esse podcast. Então fica conosco e olha só o nosso convidado, gente. Francisco Pauli, ele que tem uma empresa de BPO financeiro, consultor financeiro, que ajuda você a entender o seu negócio, a gerir o seu negócio, então é bem completo. Seja bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema que é muito importante para todos os empresários e a gente vai falar bastante hoje. Tem bastante dúvidas aí que imagino que todos têm e vamos embora. Francisco, eu sempre começo o nosso podcast perguntando quem é você. Por quê? Porque por detrás da Pauli Soluções Financeiras existe realmente o Francisco. E antes do financeiro, o Francisco já existia. Então, quem é o Francisco? Francisco nasceu aqui em Florianópolis, né? Sempre foi ligado muito à praia, a esporte. Acabei fazendo contabilidade na UFSC e me apaixonei pelo tema de finanças. Trabalhei na Porto Belo e a Porto Belo tem uma escola muito forte dessa parte orçamentária. E a partir dali fui por varejo, passei por Arezzo, Schutz, Adidas, trabalhei bastante com franquia. E depois da pandemia, né? Todo mundo fala depois da pandemia que sempre acontece alguma coisa. Verdade. Fui trabalhar com consultoria para construção civil. Meu negócio foi evoluindo com a vinda da Conta Azul em 2014, né? Foi mudando o mercado financeiro para pequenas e médias empresas. Eu observei essa onda e embarquei. Então hoje eu tenho uma operação de BPO financeiro muito bem estruturada aí para pequenas e médias empresas. E é isso. Falando mais uma parte pessoal, eu tenho uma. Hoje acho que é uma grande família, antigamente não era, né? Mas eu tenho minha esposa e 2 filhas e 2 gatos. Ah, então é uma grande A família gente mesmo. Que bênção. mora em Floripa, adora a região. E eu acho que é isso. Muito bem, Francisco. E por que você decidiu
né, ali na pandemia, já que foi essa mudança, sair, né, do mundo corporativo, ou seja, de trabalhar para uma empresa e começar a dar consultoria para essas empresas. Qual foi o start ali que aconteceu que você olhou e viu essa oportunidade? Na verdade, na época, foi uma necessidade, porque o varejo quebrou, né? O Uhum, varejo quebrou, eu era controller de uma rede bem grande e teve aquela questão de suspensão e redução de custos. Eu fiz todo esse trabalho na empresa. E a consultoria para a construção civil, que era um setor que se tornou essencial, ainda podia, uhum, acabou sendo mais rentável para mim. uhum, Então eu acabei indo para essa área dessa forma. Mas aí eu fui aos poucos observando que com a consultoria eu poderia atender os pequenos e médios empresários e entrar nesse novo mercado. uhum, Para mim acabou se tornando mais rentável e eu fui evoluindo até o BPO financeiro. Então, assim, de Porto Belo, que é capital aberto, exigências da CVM, né, que é um transatlântico, multissetorial, várias consultorias embarcadas, né, movimenta ali toda as cidades ali, é um tipo de empresa diferente, até as outras empresas que eu trabalhei grandes também, Estúdio Z, para trabalhar com as pequenas e médias eu achei mais interessante, eu uhum, achei que os desafios dos pequenos e médios empresários eu conseguia ajudar de uma forma mais ágil, que eu podia uhum. conversar direto com o dono, né? O dono da Sim, Porto Belo eu só via passar, digamos é assim, né? verdade. Então, eu tive nos dois e eu escolhi esse meio para Aham. trabalhar, né? Um dia eu conversei com uma pessoa que também é gestora financeira e ela me explicou que era muito por demanda mesmo. Empresa financeira tem uma demanda que te consome e você não consegue atender muitas empresas, né? Você pegaria ali uma ou duas e você ficaria refém delas. Se elas deixassem de ser seus clientes, seu negócio ficaria desfalcado. Enquanto pequenas e médias empresas, ela conseguiria ter muito mais empresas dentro do portfólio dela e acabaria que não ficaria refém de uma ou outra, né? Se uma decide deixar o BPO, eu consigo colocar outra no lugar e isso não causa um desafio gigante dentro da empresa, porque realmente quando você perde um grande cliente é mais difícil, né, de você se manter, se organizar. Isso também foi um fator decisivo? Isso, assim, da mudança. Hoje eu ainda faço consultorias, né? Mas eu ter abraçado o BPO faz parte da decisão, apesar de isso apareceu depois. Uhum. Primeiro foi gostar do perfil do empresário. Aham. Primeiro foi o gosto pelo perfil do empresário. Porque primeiro vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, o quinto cliente. Aí depois, quando tu tá com 10, 15, hoje a gente tá com mais de 20, Uhum. aí tu começa a ver que, olha, é interessante. Não aconteceu ainda de a gente perder um contrato. Hum, Mas se sai um contrato, tá entrando dois. dois. Uhum. Então acaba se tornando uma operação super sustentável Sim. e recorrente, né? Mas não foi a minha decisão no início, foi mais um bônus que veio depois, assim, sabe? Uhum. E vamos falar em relação à sua consultoria. Para quem que ela é e o que que você ajuda a pessoa dentro dessa consultoria? Porque assim, quando eu sei, eu empresária, sei que é o momento de eu contratar um consultor, Uhum. né? Porque às vezes fica essa dúvida pairando na cabeça do empresário e às vezes ele não tá sabendo que decisão tomar, mas ele também não sabe nem por onde começar, o que fazer. A gente costuma sempre fazer um diagnóstico que é uma conversa com o Uhum, empresário, né? Uma conversa de 30 minutos e mostrar para ele em que momento que ele está. Por quê? Tem muita empresa que acredita que precisa de consultoria, mas ela precisa de BPO, uhum, porque a consultoria só é feita com dados. Então, assim, se tem uhum, uma empresa que está crescendo demais, mas não tem nenhuma planilha, uhum, uma planilha básica de fechamento, receitas, despesas, lucro. uhum, Como que tu vai dar consultoria sem uma base de dados? Então, o que que a gente faz? A gente implanta o BPO financeiro, vamos controlar o teu quanto a receber, vamos cobrar quem está te devendo, vamos fazer os agendamentos dos teus pagamentos uhum. para ver o teu lucro. Aí, com esses dados, a gente faz um relatório de fluxo de caixa, a gente faz o DRE e a gente entende as contas, vê onde que dá para melhorar. Mas primeiro eu Uhum, preciso da parte operacional do BPO. Então, a resposta é: eu posso
já a partir da consultoria, se a empresa já tem uma estrutura de Uhum. dados, né, Organizada, suficiente, suficiente. suficiente. Quando não tem, é importante o BPO para a partir do BPO, né? Aí com o próprio BPO a gente já implanta um RP financeiro, que lá dentro tem os relatórios e tal. Mas se a Uhum. empresa faz no Excel, a consultoria pode ser feita daí no Excel também. Entendi. Então hoje, no BPO, vocês literalmente pegam a gestão e aí Isso. ajuda o cara a gerir isso. Tira o É, tempo dele, né? aham. Então você pega essa demanda que seria dele e traz para dentro da Pauli Soluções. E pensando nisso, porque eu duvido que não vai ter empresário aí nos ouvindo que já deixou aquela conta vencer e o dinheiro estava na conta, né? Porque Sim. por que que isso acontece, né? Pela falta de gestão também. Mas eu queria que você pudesse falar pra gente, nesse período todo aí fazendo BPO financeiro, quando você entra na empresa, que você vai começar, qual que é o erro mais comum que você vê? O que é mais comum é o empresário fazer as compras, o empresário fazer os pagamentos, o empresário vender. Então ele faz de tudo um pouco. Uhum, E aí ele chega num limite que a empresa não cresce mais. O BPO financeiro, ele tira essa parte, vamos chamar de burocrática, para o uhum, empresário enxergar o que vem depois. Isso é o que é muito comum, assim. Tem um limite, até de faturamento, dá para se dizer assim, sim, 50, 60 mil de faturamento, que se tu ficar agarrado no financeiro, no administrativo, tu não vai conseguir ir para o próximo nível, né? uhum, Então, a gente consegue separar, elencar o que é prioridade do BPO. E uhum, ajuda até na contabilidade também, porque toda essa demanda, ela vai até a contabilidade. O uhum, empresário, ele ganha tempo de tudo. Nota fiscal, cobrança, os agendamentos, então que tu falou ali de perder data, o sim, BPO ele faz agendamento semanal, já nas datas de vencimento. E o boa. empresário vai aprovar sexta-feira, a hora que ele decidir, né? Decidi. 4 da Uhum, tarde. Ele aprova, depois só vai debitando de- e ele vai tocar a vida dele, vai expandir a empresa, vai fazer vídeo, vai focar no uhum, comercial, que é o que realmente importa, né? No marketing. é verdade. Então, assim, essa é a situação que eu mais enfrento, assim. Claro que tem situações diferentes, assim, de Uhum. às vezes já tá bem desorganizado e a gente tem que ajudar a reestruturar, organizar, que é outro caso também. Qual é o maior problema que uma empresa pode enfrentar por ela não ter uma gestão financeira clara? Ela até faz, mas ela não tem clareza. É distribuir pelo saldo do caixa. Então, assim, tenho 20 mil no caixa, Uhum, tiro 15 e mando para minha conta, como sócio, sim. tá? Porque se tu não tem o planejamento desse saldo, né? Se tu não sabe as tuas despesas no calendário, esse capital de giro, se tu gastou esse dinheiro, esse capital de giro, ele vai virar um Pronamp para Sim, poder trazer o dinheiro para trazer conta. dinheiro de E volta. isso vira uma bola de neve. Então, Uhum, assim, eu peguei empresas super sólidas, empresas com faturamento de 120 mil, que sobrava sempre 30 mil, uhum, 30, 35 mil. Mas por sobrar dinheiro e eles não enxergarem esse DRE, eles viajavam muito, gastavam muito uhum. e acabaram usando o dinheiro da empresa. Aí veio Ruim. um mês ruim, aí pegaram um Uhum, empréstimo e começou a virar uma bola de neve, cartão de crédito alto e tal. Então, assim, uma boa prática é tu fechar o mês, ver quanto gerou de caixa, quanto uhum, precisa de capital de giro e distribuir. sim. Trabalhar com planejamento financeiro, olhar para frente. Não precisa olhar um ano para frente, mas olha 60 dias. O meu Uhum, saldo hoje é 50 mil. Quanto vai ser daqui a 60 dias? Projeta a receita, projeta a despesa. Ah, tá com uma tendência positiva? Então tá, então eu vou tirar um pouquinho a mais esse mês aqui, uhum. né?
Eu vejo que as pessoas elas ainda não entendem que o caixa da empresa realmente não é lucro, né? Ou seja, eu não posso simplesmente sair E é dela, gastando né? e que O é isso que caixa eu é ia da falar. empresa, né? E exatamente. Às vezes as pessoas não entendem que caixa da empresa. Uma vez eu ouvi um ditado que eu achei bem interessante, que CNPJ rico, CPF pobre. Porque se o CPF for rico, o CNPJ vai ser pobre. Porque você vai estar saqueando a empresa, né? E, Francisco, já chegou em alguma situação que depois de fazer a análise dos dados, você viu que o sócio estava saqueando a empresa e você teve que falar para ele que ele estava literalmente assaltando a empresa dele de mão armada? E como que é essas reações e como que o empresário começa a agir a partir dali? É que no fundo ele já sabe. Aham. No fundo ele já sabe, porque o empresário, ele, por mais que ele não faça controle dos números, ele tem noção, Uhum, ele tem noção do que ele tá fazendo. Ah, eu uhum. acho que isso aqui não tá certo, sabe assim? Certo. Então vamos supor que ele esteja tirando 20 e a empresa vai indo, vai pegando empréstimo e tal. Ele tem que reduzir, né? O que a gente faz é mostrar isso com números. Assim, Uhum, olha só, hoje a empresa ela tá te mostrando aqui que tu pode tirar 10. uhum. Tu precisa tirar 10 se fizer tanto de faturamento. Se baixar de tanto, tu tem que reduzir. Então a gente posiciona isso. Posiciona de uma forma tranquila, técnica, Uhum. sugerindo para o empresário E, o que e, ele deve fazer. e dessa galera que você atende, é claro que eu acredito que quando a pessoa chega até você, ela tá mais completa, ela já entende realmente de gestão. Mas na visão geral, você acha que o empresário brasileiro ele consegue realmente interpretar uma DRE, sabe realmente fazer um fluxo de caixa, ou eles ainda estão perdidos no meio de todas essas demandas, né, de cuidar da venda, do cliente, das compras, e, enfim, de tudo, e ele sabe mais ou menos o que ele tá fazendo? A maioria não sabe. Olha A só. maioria não sabe. Mas os que sabem não fazem continuamente. Uhum. Então, assim, Então, tem muita gente que não sabe. Pode ser que você esteja nos ouvindo e você nem sabe realmente o que que é o fluxo de caixa da sua empresa, que você nem consegue olhar para uma DRE e entender o que que aqueles números estão dizendo. E aí eu volto a dizer, eu agradeço todos os dias pela minha vida bancária, assim, de instituição financeira, porque foi ali que eu pude ter clareza de olhar para um documento e ver se a empresa é saudável ou não. Porque às vezes eu atendi muito empresário que chegava lá e antes dele me apresentar os documentos, nossa, a empresa dele era a coisa mais linda do mundo. sim. Quando eu ia pegar os documentos e analisar os números, que eu via a realidade, né? De que ele estava trabalhando no limite, ou que às vezes já tinha acumulado um ano ou outro com prejuízo, mas as pessoas elas não entendem que não é prejuízo que quebra a empresa. Que quebra uma empresa, Francisco? O que quebra a empresa é o caixa, né? Então, no DRE Aham. pode estar com prejuízo, pode estar com lucro, mas o que quebra é o caixa. Porque o DRE ele vai mostrar na competência, né? Na emissão da nota. Uhum. Mas o caixa é o que quebra a empresa. Então, assim, o primeiro documento que a empresa tem que olhar, principalmente pequenas e médias empresas, é o fluxo de caixa, é o trajeto do dinheiro. Uhum. Não pode ter R$ 1 sem estar identificado. Ah, eu tenho um cartão de crédito que fica na mão de um gerente, lá tem que abrir. Uhum. Ah, tem 4 mil por mês, tem que abrir. Ah, isso aqui, o que que é esses R$ 500? Ah, é despesa pessoal do tal, tem que descontar lá da parte dele, entendeu? Então, assim, o fluxo de caixa, ele vai identificar tudo que tem. E aí, com o BPO, no relatório, a gente mostra, olha, a tua folha, ela está em 25% do teu faturamento, Uhum. está saudável. Tua folha está 40%, está improdutivo. Tem alguém que precisa entregar Uhum. mais, né? Isso para serviço. Sim. Ah, eu tenho uma indústria, eu tenho uma cervejaria. Ah, o meu custo, né? O meu custo é o malte, o lúpulo, tudo que compõe o custo do produto, tá em 40%, tinha que estar em 25%. Opa, eu tô Uhum. vendendo muito barato ou tô pagando muito caro nos insumos, né? Então, tu precisa ver
os números, esse fluxo de caixa para analisar isso é o. Existe uma métrica, tipo assim, um padrão que você pode dizer para as pessoas agora, ó, se você é prestador de serviço, a sua folha de pagamento não pode ser maior do que tantos por cento do teu caixa, né, do teu faturamento. Se eu sou, existe uma tabela em que a gente pode fornecer para o nosso ouvinte ou para quem está nos assistindo agora? Ou não? Cada caso é um caso, Francisco. Eu posso dizer indústria, comércio e serviço um padrão, Uhum, mas dentro de indústria, comércio e serviço vai ter diferenças, né? uhum, Por exemplo, indústria. A indústria mais pesada, o custo vai estar sempre em 50 a 60%. uhum. Então, tu tem que operar mais no volume, sobra menos, né? Sim, Então, a tua folha, naturalmente, tem que ser menor, tem que ficar entre 10 e 15%, porque o maior valor vai para o vai custo, pro custo, né? entendi. Comércio depende. Então, calçados, por exemplo, está mais ou menos em 40%. Uhum. 40%. Aí a folha, tu pode investir um pouquinho mais em comissão, em alguma coisa assim, quando é loja física, né? Até para incentivar maior venda, né? Até para Que incentivar daí. mais a venda. Uhum. E aí, serviço, o teu custo são as pessoas, né? A empresa de Uhum. BPO financeiro, por exemplo, o Sim. meu maior custo são pessoas, né? Uhum. Porque a hora, né? A hora Dessa pessoa é a hora dessa trabalhando. pessoa trabalhando. É isso que a produtividade do BPO financeiro é o tempo que ela fica nas empresas com qualidade, entregando os processos, fazendo o financeiro das empresas e tal. Então, o percentual maior de serviços vai para pessoas. Uhum. Então, são essas três escalas, assim. E, Boa. consequentemente, quando eu consigo ajustar esses drivers, vai me dar mais retorno na última linha, né? Uhum. Então é sobre isso, né? Sobre quanto realmente vai sobrar, porque tem muita gente que vai estar nos ouvindo agora que tá trabalhando, 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 vende, 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 chega no último dia do mês com uma sensação de que não viu dinheiro, não tem mais dinheiro. Então tem algo na sua gestão que você não tá conseguindo enxergar para e quando eu não enxergo, Francisco, eu não tenho clareza dos meus números, o que que isso me atrapalha? É, eu vou te dar um exemplo prático, né? Eu tenho um cliente que é uma padaria, tá? Ele não enxergava os números. Ele estava Uhum. com esse percentual em 70% do custo, Nossa. Aham. tá? Do que ele comprava para revender e da panificadora que ele faz pão também e tal. Hum. Então, assim, sem enxergar isso, o negócio dele não sobra, né? Imagina, se vai 70% Só pro da custo? empresa só para o custo, lógico que não vai sobrar. Ele estava tendo prejuízo. Então, ele estava operando assim há anos já. Tá? É do interior, né? Muita Uhum. gente ainda paga em dinheiro, tem fiado, tem outras coisas que ainda atrapalhavam. Então a gente olhando isso, a gente conversou, quanto tempo faz que tu não reajusta o preço, né? Uhum. Aí eu peguei, sei lá, 6 padarias, não na proximidade assim, Uhum. mas um pouquinho mais para aqui para a capital, falei assim, olha, até brinquei com ele, aqui em Floripa eu costumo, meu café da manhã dá no mínimo R$ 25. Sim. Lá com ele era 8 Nossa, reais. onde que fica a sua É, padaria mesmo que eu queria é. ir lá tomar café? Aí eu falei assim, Não tem "É, como. não tem como trabalhar desse jeito. Ah, tu Uhum. vai fazer um ajuste de preço drástico? Não, não vai. Mas tu vai fazer, olhar teu mix de produtos, né? Não dá para Uhum. mexer na Coca-Cola, né? Não dá para mexer na água. Mas tu vai olhar teu mix de produtos, vai olhar tua panificadora, tem que olhar o custo, né, da Uhum. matéria-prima, lá da panificadora, que é um pouco mais complexo e tal. E tem que levar para o mercado. Senão, tu tá trabalhando para a comunidade, né? Sim. O pessoal tá vindo aqui tomar café, tu não tá tendo lucro, tá trabalhando para o banco, acaba pegando empréstimo, entendeu? Uhum. Então, esse é um exemplo, assim, de tu tá operando sem ver os Sem ver os números, números. Ou né? seja, vai atrapalhar totalmente em qualquer tomada de decisão que a pessoa tenha, porque se ela não tem clareza, ela nem sabe se ela precisa aumentar o preço daquele produto porque ele não está rentabilizando, ou às vezes está pegando a rentabilidade de um produto que estava bem precificado.
né? Porque acontece isso também, né? Às vezes a pessoa vende vários produtos dentro da esteira dela. Um tá trazendo bastante dinheiro pro caixa, o outro tá tirando dinheiro do caixa, mas se ela não tem clareza, ela nunca vai saber qual é o dinheiro, qual é o produto Exato, que tá botando dinheiro e qual é o que exato. tá É, tirando. o que tu falou agora até me lembrou de uma situação. É comum também, quando é grupo empresarial, o empresário olhar os números tudo consolidado e Uhum, não separar. uhum, Então, eu tenho um, um grupo que é, sei lá, uma agência, a outra é mídia paga, a outra tem que separar uhum. e ver a margem de cada um. Aconteceu já de a gente pegar um grupo com 4 empresas, uma delas está dando prejuízo, uma está dando um lucro e Uhum. duas empatando. Olha só. Então, assim, pô, 2 empresas aqui não fazem sentido. Uma fecha Fecha. e uma é boa. Aí a gente fez um plano e tal, tentou mexer nessa que não estava boa, acabou fechando. As que Uhum. estavam empatando, ele fez algumas estratégias, gerou margem, 8, 10%, mas ok. Uhum. E essa que era boa, daí começou, Potencializou ela. potencializou. Porque é sobre isso, né? Ele poderia estar com todo esse Que ele botava dinheiro. energia numa empresa que estava ruim, só que ele não tinha os números. Então, assim, a gente tá falando de uma empresa só, que é mais fácil, né? Mas às vezes, quem tá ouvindo, mas eu tenho meu negócio aqui que é isso aqui, só que eu também tenho isso, né? Engenharia, né? Engenharia faz obra, Aham. faz laudo, faz projeto. Exatamente. E às vezes quando é várias coisas, realmente fica mais difícil de saber qual é o que tá trazendo realmente dinheiro pro bolso, né? Porque principalmente prestador de serviço, né, que leva em consideração o tempo envolvido para fazer cada coisa. É. Eu acho que aí a análise ainda é mais profunda, porque não é só financeira, né? É uma análise de dia a dia, de resultado. Tudo bem, eu cobro, sei lá, 6.000 por um projeto. Mas você gasta quantos dias para poder fazer esse projeto que talvez se estivesse gerenciando uma obra, você ia conseguir gerenciar Sim. mais obras. Então tem muitas coisas que precisam ser analisadas e só os números é que trazem essa clareza. E aí agora eu queria que você pudesse explicar exatamente o que que é um BPO financeiro, porque tem gente que vai nos ouvir aí que Uhum. é principalmente micro e médio empresário que nunca nem ouviu falar dessa palavra, porque ela é uma palavra que surgiu há muito pouco tempo. Uhum. E elas nem sabem que isso é possível. Estão lá sofrendo, sem conseguir alinhar, colocar todos os dados na planilha, sem conseguir pagar as contas direito. E ela nem sabe que ela pode solucionar esse problema e de uma maneira muito simples, né? Que é através do Uhum. BPO. O BPO pela palavra, né? É um termo que começou vendendo curso na internet. Então, Uhum. assim, o nome BPO é algo que já era utilizado para contabilidade. Uhum. BPO é Business Process Outsourcing. A contabilidade é uma terceirização, outsourcing, terceirização. Mas não se fala BPO contábil, não se fala Sim. BPO do marketing. Uhum. Mas o povo da internet, por questões comerciais, criou esse termo, BPO financeiro. Mas nada mais é do que a mesma forma que a contabilidade, que o marketing terceirizado, é o teu Uhum. financeiro terceirizado, tá? O BPO é um nome que pegou, digamos Entendi. assim, tá? Então, assim, a Pauli, ela vai assumir o teu departamento financeiro. O que que é assumir o departamento financeiro? Toda a parte de faturamento, contas a receber. Então, assim, Uhum. nós fazemos 15 notas por dia. A gente vai fazer 15 notas por dia. Precisa até 4 horas da tarde. Ok, até Uhum. 4 da tarde. Tem um grupo de WhatsApp, vai ter uma analista que fica em horário comercial atendendo vocês. A gente precisa cobrar tais clientes. A gente vai ter o controle do contas a receber de todas as vendas. Quem não pagou a Uhum. próprio BPO cobra, Cobra. tá? Entendi. Nossa empresa trabalha com contratos. Tem um módulo de contratos na conta azul. Coloca os contratos lá, já vai estar venda atrelada, nota fiscal, boleto, Legal. envia por e-mail, não não pagou, a gente cobra, Uhum. tudo organizado. Se eu passo cartão, vocês fazem conciliação do cartão para saber se a adquirente não tá me Conciliação do lesando, cartão também. que é a parte mais difícil, né? Você passar o cartão e não saber se você tá A gente tem um recebendo. parceiro também que a gente Legal. utiliza para fazer a distribuição do dinheiro do adquirente, porque é algo hoje que é uma dor de mercado, Uhum. né?
esse envio do dinheiro da adquirente. Parte de pagamentos, nós fazemos todos os agendamentos. Então a gente vai lá no cadastro lá da Casan, da Celesc, da CDL, busca o Sim. boleto, vai passar todo o relatório de pagamentos para o sócio ou para um gerente, né? Sim. Essa pessoa vai conferir, vai entrar no banco e vai aprovar. Não mexe com mais nada documental, né? Então, assim, fizemos todo o contas a receber, fizemos todos os contas a pagar. Esse fechamento vai para a contabilidade, Sim. certo? Uhum. Toda a comunicação com a contabilidade, salva no Drive, faz por integração de conta azul com domínio, tudo isso é com a gente também. O Uhum. sócio não fala mais com a contabilidade, Olha que é uma só. coisa boa, né? Muita, Muito muita gente boa. não gosta de se comunicar. E tem os relatórios. Então, Aham. fechou o mês, tem os relatórios. Relatório de fluxo de caixa, relatório de DRE e o planejamento também. Né? Tem empresas que não necessitam, então tem empresas que já têm margem boa, já tem saldo em caixa, não decidem não olhar para frente, mas tem Uhum. outras empresas, construção civil, que são ciclos, né? Sim. Dependendo da fase da obra, eu tô ganhando dinheiro, dependendo da fase da obra, tô perdendo dinheiro, né? Sim. Então, eu preciso olhar para frente, preciso olhar até junho, até dezembro, e aí a Uhum. gente faz esse acompanhamento. Daí eu Boa. mesmo faço um acompanhamento presencial, online, Uhum. com a empresa, E né? aí, você comentou sobre alguns serviços que hoje quem faz para esse empreendedor às vezes é a contabilidade. Né? A emissão de nota, às vezes o cara tá lá na correria, ele liga pro contador e fala assim: emite uma nota aí para mim e a contabilidade que emite. Mas existe uma diferença gritante entre o que que é um BPO financeiro e o que que é a responsabilidade da contabilidade. Uhum, Mas eu queria que você pudesse esclarecer, porque tem gente que ainda vai ficar na dúvida e vai falar uhum, assim: ah, mas eu já pago contador, eu ainda vou ter que pagar um uhum. BPO financeiro? Mas o que que é competência de um e o que que é competência do outro? É engraçado que eu sempre explico isso, até para Aham. os meus clientes, e aí depois no telefone eles falam assim, e vocês vão fazer a contabilidade quando? Eu falei, não, é financeiro. Mas acho que tem gente que entende, acho que às vezes troca o termo, né? Aham, pode Então, assim, ser. o financeiro vem antes, Uhum. tá? O financeiro durante o mês, tudo que vai acontecendo na empresa, a gente vai registrando, vai se comunicando, vai pagando, vai recebendo, tá? A Uhum. contabilidade ela vem depois. Então, quando há o fechamento, a contabilidade ela vai consolidar isso, daí num documento que é contábil, não Uhum. financeiro. Contábil vai para receita, tá? Boa. Se torna fiscal. E aí tem Uhum. as guias, né? A tua folha vão ter guias, né? Se tem muita gente trabalha com PJ hoje, né? Mas se for Sim. CLT, tem É, as tem guias as da guias para folha, pagar. né? Tem as guias dos outros impostos. Uhum. Então a contabilidade ela faz esse trabalho, né? A contabilidade ela faz um trabalho mais específico de planejamento tributário. Uhum. Pô, é melhor eu estar no lucro real ou no lucro presumido? Sim. E é muito mais fácil fazer isso de uma empresa que tenha realmente esse controle financeiro, Isso. porque muitas vezes, gente, o que eu vou falar pode doer aí no coração de alguns empresários, mas é verdade. Às vezes você quer culpar o teu contador por você estar pagando muito imposto, mas você só tá pagando muito imposto porque você não informa as coisas necessárias para o teu contador. Uhum. Porque ele realmente tem as competências necessárias para poder conseguir te ajudar. Mas para que ele consiga te ajudar, ele tem que ter os dados. E às vezes os empresários faz tudo empurrando com a barriga, sabe, Uhum. Francisco? E Uhum. manda de qualquer jeito para contabilidade. E aí depois quer responsabilizar a contabilidade É. por uns relatórios mentirosos, por um DRE que realmente não mostra a realidade verdadeira da empresa. Querem que seja informado o mínimo possível fiscalmente falando, para não ter que pagar tanto imposto, só que isso impacta em inúmeras coisas. Por exemplo, eu trabalhei numa instituição financeira que, por muitas vezes, eu queria emprestar para uma empresa e eu não tinha condições de emprestar, porque os relatórios fiscais não eram Não reais. eram reais. Isso é Era muito uma comum, né? ilusão perto daquilo que a empresa realmente faturava. Uhum. Mas quando a gente trabalha numa instituição que leva em consideração esses relatórios, eu Sim, tenho que obedecer o que está escrito ali, né? sim. A análise de crédito sempre teve um desafio pelo
pelo Brasil ser um país com muita informalidade, né, Exatamente. na parte de sonegação, as notas Uhum. fiscais, né? A reforma tributária, ela veio com o objetivo de fazer com que todos emitam as suas As suas notas e notas. ganhem com isso, Sim. né? Então, assim, bom, eu vou emitir minhas notas, eu vou, quando eu comprar, eu vou pedir as notas, né? Vou E conseguir vou creditar, conciliar e vou isso acreditar. para não ter de bitributação, porque eu É, entendo que o empresário ele sonegava porque ele entendia que ele pagava imposto era sobre é, faturamento e nem sempre realmente o que a gente fatura é de fato nosso. Daquele faturamento a gente tem que pagar um monte de gente. Mas a gente era faturado só sobre o faturamento. Você acredita que essa reforma ela veio para somar? sim, Vai sim, ajudar? vai ajudar, sim. Mas ela requer mais controle. Uhum. Um empresário, se ele não tem um mínimo de controle, vai ficar mais difícil. O negócio dele que já não tinha margem ou tinha pouca margem, pode se complicar. Mas alguém que já está organizado, que já tem as Uhum. notas, já emite as notas, já cobra as notas dos fornecedores, pode ter os créditos que antes ele não tinha. Então, assim, Boa. é bem multissetorial, as situações são bem específicas para Uhum. cervejaria, blá, 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 né? Então tem que olhar cada setor em Uhum. específico, mas o BPO financeiro e uma boa contabilidade se torna importante. O BPO por quê? Porque é na origem. Sim. O BPO já cobra a nota. Uhum. O BPO já pode cobrar a nota. Ó, fulano, fizemos o pagamento aqui, tá aqui o comprovante, envia a nota Enviar nota fiscal. fiscal. Sim. Aí o fornecedor diz, não, a gente não emite nota. Então tá, mês que vem troca o Troca o fornecedor. fornecedor. Fala pro meu sócio, pro cliente, olha, se não está emitindo nota, tu não vai conseguir o crédito. Uhum. Então a empresa pode aos poucos trabalhar toda com nota. E Vale a é pena, né? Você continuar com esse isso, isso. fornecedor. Claro que assim, para esse ano não tá valendo, né? Sim. Mas pro ano que vem já vai estar rodando, é importante assim, sabe? Boa. E falando nisso, em reforma tributária, eu vou fazer uma pausa aqui para te fazer um convite muito especial. No próximo dia 12, nós teremos uma reunião lá no Núcleo de Inovação e Negócios e é um talk sobre a reforma tributária. Então, se você ainda não entendeu o que que a reforma vai mudar, o que que ela vai fazer, nesse dia nós teremos lá dois contadores especialistas e um advogado tributarista que vai tirar todas as suas dúvidas e vai mostrar o que que realmente mudou e se o seu setor foi influenciado. Então, é um convite super especial. Vou depois pedir aqui para nossa equipe colocar o link de inscrição lá do núcleo. É muito barato para você poder estar lá conosco nesse dia. Vai ter um coffee break muito especial também. Então, você toma um cafezinho e depois se instrui, né? Eu acho que a gente precisa aprender para não depender, porque quem aprende não depende. Essa Hum, frase é muito real. é. E como que você vai saber se a reforma te ajuda ou ela te atrapalha? Só aprendendo sobre ela. Então fica esse convite muito especial aí para essa galera. Para você também, viu? Eu sei que você já entende tudo, mas Hum. é bom porque você pode estar lá na plateia fazendo boas perguntas, porque tem gente que não entende e não vai conseguir nem fazer boas perguntas para os nossos representantes lá conosco. O engraçado, né, que uma palestra que eu fui, estavam falando da reforma Aham. sobre os produtos que têm açúcar, né? E Sim, a Coca já se movimentou, né? com Ela certeza. já tem um produto ali que já tá até escrito ali. Então tem várias empresas que largam na frente, né? E Isso, assim, quando a gente fala sobre isso, é tão importante você ter clareza sobre os dados. E, gente, olha que incrível isso. Porque quando eu fiquei sabendo desse case, eu falei, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, a gente tem que falar sobre ele. A Lacta, né, que ali, não é esse o nome, né, tem um outro nome a empresa, mas enfim, é da Lacta, esse chocolate. Eles mudaram a embalagem do Mondelez, né? chocolate. A Mondelez, ela mudou a embalagem do chocolate. Como era um bombom, ela mudou de bombom na descrição para biscoito recheado, porque tem ali, né, a parte crocante, tem o Uhum. recheio, tem isso e aquilo. E por ela ter mudado essa nomenclatura e a embalagem, ela reduziu a carga tributária daquele produto em mais de 36%.
Aí você pensa, nossa, mas 36% nem é muito. Cara, nós estamos falando de um bombom que é extremamente conhecido, que era muito consumido. Uhum, Eles aumentaram muito o faturamento e o lucro disso por ter tido uma sacada. uhum. Esses dias eu li que o McDonald's conseguiu reverter uma dívida de imposto de mais de 2,3 milhões de reais, porque ele conseguiu que o sorvete dele não tenha mais o nome de sorvete, e sim de bebida láctea. Sério? Sério. Bah. E Mas aí, é sorvete. a gente vai lá e a gente acha que a gente tá tomando um sorvete, mas eles conseguiram provar pela Sim, sim, composição sim. daquilo que aquilo não era um Sim, sorvete, era uma bebida láctea ele é congelada. mais cremoso, né? E aí, por conta disso, eles conseguiram reverter esse valor de imposto, 2,3 milhões de reais. Bah. Então, assim, se a gente não aprende com as grandes empresas que estão olhando para isso com um olhar muito mais atento, a gente está deixando dinheiro na mesa. Então, falar sobre cuidado da sua vida financeira, entender que isso interfere lá no valor de imposto que tu paga, isso interfere lá no crédito que você acessa, porque, gente, tudo isso importa no final, não é verdade, Francisco? Uhum. E as pessoas às vezes estão deixando de olhar para a gestão do negócio delas e olhando só para a operação. E eu queria que você agora, porque a gente partindo aí para o final da nossa conversa, você pudesse deixar um recado para esse cara que está olhando só para a operação dele e esqueceu que o negócio não cresce na operação, ele cresce Uhum. na gestão. Eu queria falar também com, não só com o empresário que às vezes está com problema financeiro, que acha que tem que ganhar mais dinheiro, tem que gerar mais margem, mas também com o empresário que está sem tempo. Ah, mas o meu negócio é bom, tá dando dinheiro, eu tô sem tempo. Eu encontro muitos dessas empresas que é o faz tudo. Não Uhum, precisa mais ser um faz tudo. O Excel, eu adoro Excel. uhum, Aprendi com Excel, mas já foi o tempo do sim, Excel. Hoje a gente tem ERP financeiro barato. Então, assim, uhum. tem sistema, tem tecnologia, tem BPO financeiro, só passa trabalho quem quer. Olha só, gente. Não preciso falar mais nada, né? Só passa trabalho quem quer. Antes da gente começar a gravar aqui, eu estava conversando com o Francisco sobre algumas demandas que eu tenho aqui no Arca TV, né? Com a Prospere Agência. Porque nós agora somos um hub de negócios. Dentro do Arca TV, nós temos a Fala Série e nós temos a Prospere Agência, que são duas empresas independentes. Mas nós formatamos um modelo de negócio agora em que nós oferecemos produtos que a gente trabalha em conjunto. Mas quando esse dinheiro entra, parte é da Fala Sério, parte é da Prospere Agência e a gente paga uma taxa de condomínio para o Arca TV. E aí eu falei pro Francisco, tá difícil de organizar esses negócios. E a gente sabe que a maior dos problemas, principalmente quando você tem parceiros e sócios, é o dinheiro, gente. O dinheiro causa confusão, briga. Se causa dentro do casamento, né, Francisco? Marido e esposa É, brigam porque não sabe o que que um gasta, o que que outro gasta. Imagina quando a gente tá falando de empresas diferentes, com sócios diferentes. Isso pode gerar um infinito conflito. Nós, sabendo disso, nós já estamos buscando uma solução para que um terceiro cuide disso. Porque o dinheiro não tá comigo, o dinheiro não tá com o George, o dinheiro tá lá com a Pauli Soluções e quem vai fazer a distribuição é a Pauli. E ela vai mandar um relatório no final do mês em que nós vamos poder conferir esses repasses. E aí ali nós temos alguém para poder cobrar se houver um erro. E foi um erro porque foi erro, não foi um erro porque foi desonestidade, não foi um erro porque alguém estava querendo ganhar mais que o outro, foi um erro porque aconteceu um erro de cálculo. A gente corrige, repassa e pronto, tudo se soluciona. Diferentemente quando nós estamos falando de pessoas que a gente se relaciona no dia a dia. uhum. Eu acho que pensar nessas relações e nutrir essas relações para que elas não acabem ou virem um problema por conta de uma coisa dessas na gestão, eu acho que é primordial para que os negócios cresçam, né? Eu acho que os empresários tinham que olhar para isso com outros olhos. É, hoje, né?
Além de tudo isso que você já falou, eu queria que você pudesse falar para as pessoas onde que elas te encontram, porque vai ter gente aí Uhum, que ficou com a pulguinha atrás da orelha e que vai pelo menos querer saber quanto que custa isso, né? uhum, Porque a gente já disse que é muito barato e realmente uhum, é, custa muito menos que você contratar alguém para fazer isso sim. dentro internamente. Então, se custa menos do que contratar alguém internamente, você é empresário, você sabe fazer essa conta. Então, entre em contato aí com o Francisco para que você possa tirar suas dúvidas e saber qual é o produto, porque ele tem uma escada de produtos ali dentro da empresa dele. E ele vai conseguir te ajudar para te falar qual é a que você precisa no momento. Onde que as pessoas te acham, O meu Francisco? canal de contato principal é o Instagram. Uhum, Então, Pauli, Pauly, Finance, escreve uhum, Finance, né? isso. Tudo junto e acha tranquilamente. E. Esqueci a pergunta. Onde que elas te acham? Como que elas falam Tá, para falar contigo? Você falou que é o Instagram é o principal tá, contato. A gente vai deixar aqui tá, embaixo a tagzinha do Instagram dele. E aí vai lá no direct, gente. Pergunta para ele lá o que que você tem dúvida que ele vai te atender. tá. É isso, pessoal. Não tem dúvida boba. Me chamem. Tem casos que a gente soluciona, às vezes, sem BPO financeiro. Eu faço mentoria também, às vezes com Uhum, reunião de 1 hora. A empresa precisa de um planejamento, não tem movimentação suficiente para ter BPO. A empresa uhum. está no início, então eu consigo dar dicas, tenho bastante experiência para as empresas. Legal. Tem casos que a empresa já passou o momento de BPO financeiro, empresas médias e grandes empresas, que a Uhum, gente atua como conselheiro também. Então, nós fazemos um trabalho de ver as prioridades das empresas, iniciar projetos com a uhum, equipe interna do cliente. Nós uhum. fazemos reuniões, 2 reuniões por mês, fazemos projetos de 6 meses, temos esse modelo de trabalho também. Então, assim, eu estou aberto a falar de negócios e finanças. Eu tinha perguntado de valores, né? Sim, Eu costumo falar preço depois de falar de geração de valor. Como a gente passou, né, é 30 minutos falando de verdade. geração de valor, aí já pode falar o preço, É né? verdade. A gente tem um BPO de entrada que eu chamo, que é até 100 movimentações, né, para as empresas que estão nessa escala, que é R$ 800, mais a licença ali do software. Uhum, E aí, conforme essa escala de movimentações ela vai subindo, a gente tem outras proporções uhum. de mensalidade. Então, assim, eu não Boa. cobro o plano Silver, o Gold e o Aham, Platinum. aham. Eu entendo qual é a situação da empresa e eu cobro conforme a movimentação. Assim, pô, a minha empresa dobrou de faturamento, Uhum. aumentou a movimentação. Vai ser um pouco a mais. A minha Uhum. empresa acabou reduzindo, a gente cobra um pouco a menos. Tenho Legal. casos de pousada, por exemplo. Uhum. Pousada eu cobro o valor de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, um valor de mensalidade de alta Sim, temporada. sim. Depois eu cobro um valor de De média baixa. temporada. Aham. Eu tenho pousada que eu cobro 3 valores, Olha só. porque tem meses que fica até fechada a pousada. Sim. Aí tem só despesa. Aham. Aí eu cobro três, tem alta, média e E baixa baixa. temporada. Então, Olha só. assim, é conversar, entender e dar a solução. E agora, para contribuir, finalizar, eu conheci o Francisco, gente, numa reunião de um evento que eu prospectei, vamos dizer assim, e naquele dia era ele que estava lá para poder palestrar. E eu me lembro tão bem desse dia, porque assim, eu vim do mercado financeiro, então falar para mim sobre o mundo financeiro é fácil, porque eu entendo realmente sobre o assunto. Eu sei o que que é um ADRE, eu sei o que é um balanço, eu sei o que é fluxo de caixa, eu consegui ajudar as pessoas em relação a isso. Mas tem muita gente que nunca nem ouviu falar essas palavras. E o Francisco tem uma didática que ele consegue explicar de uma maneira tão leve e simples o mundo financeiro que qualquer pessoa consegue entender. Então, se você é um empresário que se tornou especialista na sua operação, ou seja, Renata, eu tenho um cachorro quente e eu tenho o melhor cachorro quente do mundo. Só que quando eu tenho que ir para a parte da gestão financeira, de gerir as minhas compras, as minhas vendas, os meus pagamentos, eu me perco porque eu sou um completo ignorante, eu mal e mal sei mexer no sistema do banco. Cara, é para isso que existe a Pauli, porque assim, além dele conseguir te instruir e te ensinar de uma forma muito básica o que você precisa entender,
ele vai conseguir fazer essa gestão. E é que nem ele falou, R$ 800, a partir de R$ 800. Se o empresário hoje não tem R$ 800 para ele liberar tempo na agenda dele, aí, amigo, você tem que avaliar o teu negócio É, mesmo, né? e R$ 800 muitas vezes vira investimento. A gente tem casos de Totalmente. clientes nossos de cervejaria que tinham 50 mil na rua e a minha equipe cobra. E Uhum. eles não estavam fazendo a cobrança que precisava por não ter Olha tempo e tal. isso. Então, ele investiu na mensalidade, no mesmo mês já voltou mais de 20 mil de bares que estavam Que estavam devendo. devendo. Então, E não é, todo mundo isso não é promessa, sabe. depende Não, do setor. claro. E tem outra coisa também que você falou que é muito importante. Eu descobri isso aqui na Prospere Agência. Quem vende não pode ser a pessoa que cobra. Isso eu podia ter falado também, é muito importante. Gente, isso é Perde toda a extremamente importante. E eu digo isso porque, assim, autoridade. ó, isso e é tão incrível isso, tá? Que a instituição financeira me mostrou isso claramente. Eu vim de uma cooperativa de crédito lá de Rondônia, em que realmente os setores eram todos separados, tá? Eu era focada só produtos e serviços. O meu trabalho lá era resolver o problema do cooperado. Nenhum cooperado chegava em mim e recebia um não. Era sempre um sim. Renata, eu preciso de ajuda para resolver o sistema de cobrança. Sim, eu estou aqui para te ajudar. Renata, eu tô com problema no meu cartão de crédito, você me ajuda? Sim, eu posso te ajudar. Eu sempre dizia sim pro meu cliente quando ele estava precisando de ajuda. Quando eu precisava vender alguma coisa, o que que o meu cooperado fazia comigo, ô Francisco? Ele sempre dizia sim para mim. Porque eu não tava ali para negar nada, eu não tava ali para poder gerar uma objeção nele, eu tava ali para resolver o problema dele. Quando eu estava com programas de metas a bater, eu oferecia para aquele cooperado, eu tinha criado uma reciprocidade que ele não conseguia simplesmente olhar para mim e falar não. Até Uhum, porque existia toda uma estrutura, eu não oferecia também um produto que aquele cooperado não precisava. Eu sempre oferecia algo que eu sabia que ele precisava, mas era muito assertivo, uhum. porque eu nutria esse relacionamento. Quando esse cooperado tinha um problema financeiro e a partir dele ele não conseguia pagar, não era eu que cobrava. Outra pessoa cobrava. Porque a Renata tinha que ser a pessoa na cabeça do cooperado que ela nunca desagradava ele, ela Sim, sempre agradava do sim, ele. né? Era sempre o sim. E a cobrança, quem que gosta de ser cobrado, gente? Ninguém gosta de ser cobrado, não é verdade? Não chega uma época da sua vida que, dependendo da época que você estiver vivendo e que realmente você estiver passando por um problema financeiro, que uma pessoa te liga todo dia pra te cobrar, você pega ranço da pessoa. É Imagina que, se é a mesma pessoa que é que nem vende. ligação da Vivo, né? É igualzinho. É, Você pega ranço daquilo, você nem atende mais. Imagina se a mesma pessoa que vende é a mesma pessoa que cobra. Como que você vai vender pra esse cara? Não vai vender, gente. Então são coisas muito básicas sobre o mercado que precisam ser ditas. Então, se você tem uma carteira de cobrança grande hoje, cara, um BPO financeiro para você vai ser fantástico. e tem outra questão que, assim, o empresário, muitas vezes, ele cobra quando lembra. Exato. A gente tem processo. Então, assim, cara, cobramos hoje, não respondeu. Daqui a 48 horas, De cobra novo. de novo. Ah, não respondeu, vai para tal. Daqui a pouco, advogado, entendeu? Uhum. Tem toda uma esteira De cobrança? de cobrança. Senão Boa. não funciona, né? Cara, só por isso eu acho que já vale a pena. É, Tá, pra, só por isso já vale a tem pena. setor que é bem alto, né? Exatamente. E é claro, só por isso já vale a pena, porque depende do setor. Se é um setor que É, não tem venda a prazo, que não tem inadimplência, tá que é tudo venda certo, na amigo. hora ali, né? Tá tudo certo, mas mesmo assim eu acredito que você ainda precisa de ajuda para fazer essas conciliações, para poder saber realmente qual é a tua margem de lucro, porque sem clareza nos números você nunca vai saber quanto que você tá ganhando de verdade. Uhum. E aí você pode estar cometendo muitos erros, né? Tomadas de decisões muito erradas por conta disso. Então, gente, eu acho que nosso bate-papo foi isso. Acho que Obrigado. deu pra gente esclarecer muitas Deu. dúvidas, Uhum. né? Trazer muitas pulguinhas aí para trás da orelha dessas pessoas que vão estar nos ouvindo. Francisco, de novo, eu te acho um cara assim, ó, espetacular, com muito conhecimento na tua área. A forma com que você fala sobre o mundo financeiro é muito leve, é descontraído e geralmente é um assunto pesado. Ninguém quer falar sobre isso, todo mundo quer empurrar essa sujeirinha para debaixo do tapete.
E eu vejo você trazendo clareza de uma forma muito leve, sem transformar isso num momento de estresse pesado, né? E de levar isso para dentro das empresas também. Então, eu admiro demais o trabalho que a Pauli vem desenvolvendo, o quanto que eu te conheço aí há um ano, mais ou menos, e o quanto que eu vi você crescendo nisso, Uhum. porque quem ama o que faz, cresce, né, É, gente? é. Tem calma. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o meu sentimento é esse que tu falou. Tentar tornar leve um papo que normalmente gera Uhum. conflito. E quando gerar conflito, eu vou estar ali, muitas vezes no meio de uma família, né? Aham. E para colocar calma, gente, a gente está aqui para resolver, o número é esse, as Uhum. alternativas são essas, né? Para fugir do conflito e tentar analisar pela técnica, Porque o né? foco da Pauli não é o problema, né? É Não a é só solução. mostrar o É, problema, mas é criar uma solução para esse problema que agora está evidenciado. Eu acho que o início é evidenciar o problema, mas depois é construir caminhos, né? isso, e hoje eu acho que tu falou do crescimento, eu acho que a gente consegue já sempre ter um caso de referência. Então, assim, eu Uhum. tô entrando numa empresa aqui, né, que nem tu falou lá no início ali do teu gargalo, tem a Sim. empresa X, Y, Z que passaram por isso. Então, Uhum. assim, os problemas são semelhantes, né? Uhum. Os setores mudam, os empresários mudam, mas os problemas são semelhantes. E acho que isso ajuda também a cortar caminho. Com certeza, né? Você já aprendeu com outras empresas e pode acertar direto nessa, né? Isso é ótimo. Gente, então não tem mais o que dizer sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, eu te peço para você deixar um comentário e curtir aqui o nosso vídeo, porque ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai entregar nesse podcast para outras pessoas que também precisam. Lembre de compartilhar com aquele seu amigo empresário que está sempre aqui, ó, Uhum. atolado tanto por falta de tempo ou por falta de dinheiro. Todo mundo conhece um amigo que tá ou atolado por falta de tempo e não consegue nem parar para tomar um café contigo, e ou conhece alguém que tá sempre reclamando que não tem dinheiro. Então, tem alguém que você pode encaminhar esse podcast que pode ajudar ele a tirar algumas dúvidas e ter clareza naquilo que ele vai fazer daqui para frente. Eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau! Valeu! Legal. Valeu, Valeu. Francisco. Foi ótimo. Obrigado.